Falar pouco quanto à história da minha vida, pelo que Deus fez e hoje ser-me chamado Filho de Deus. Não foi caminho fácil, foi pela graça. Minha mãe teve 7 filhos, éramos 7 irmãos da mesma mãe, e 6 todos morreram. Eu fiquei só. Mas quando eu fiquei, eu tive uma doença. Essa doença não se curava. Eu tive uma ferida. Essa ferida, os médicos diziam que cortasse, porque eu tive aquele mau cheiro. Nenhum amigo gostou de mim. Eu fui expulso na escola por causa do mau cheiro que eu tive. Mas, amados irmãos, o amor de Deus. Foi dia 13 de setembro de 1977 que aparecia o homem muito velho. Ele vinha do outro país, Zimbábue. Ele vinha pregando o evangelho e dizendo que Jesus o cura. Seja a doença de 40 anos, ele cura. Este homem, ele vinha, era da igreja Assembleia de Deus Africana. Ele juntou uma multidão numa tarde, embaixo das árvores, e começou a pregar. Quando ele fez o apelo, eu estive no fundo, escondido, porque era cheio de moscas a minha perna. E eu saí, não sei o que tirou-me do lugar, para perto daquele homem. E ele estendeu a sua mão e fez uma oração simples. No mesmo dia, eu não dormi. E comecei a sentir como chão. Eu pensando que era piorando, sem saber que era cura, em nome de Jesus. Passando 2 dias, eu comecei a bater a minha perna, sem sentir nada. Comecei a andar, sem sentir nada. Eu comecei a saltar, sem sentir nada. Jesus o curou. Jesus o trocou aquele mau cheiro e deu-me bom cheiro. Louvado seja o Senhor Jesus. Foi na década de 77. Eu, a partir de dia, não conversa a não somente falar de Jesus. Em Moçambique entrou em guerra. Na década de 1980, que sai o meu nome para a vida militar, obrigatoriamente segundo as leis. Eu saí, eu fui ter com a minha mãe, mamãe, o meu nome saiu. Minha mãe disse que, meu filho, você é único, não tem outro filho, tenta lá fugir para outro país. Eu saí em Moçambique no 1981 e fui a Malawi como cristão na Assembleia de Deus Africana. Fui nas mãos da Assembleia de Deus em Malawi. Mas, amados irmãos, eu quero vos contar a maravilha de Deus. Quando Deus te chama, você não tem como escapar. Ficando nós naquele país como refugiados, não tinha como trabalhar, não tinha, o nosso trabalho era só rachar lenha e vender para conseguirmos de comer. Era comprar cana doce, vender para conseguirmos de comer. Num dia desse, um amigo me levou para a empresa dele e lá consegui-me um lugar para me trabalhar. Passando um mês, era numa sexta-feira, que ele disse, irmão, hoje não vou comer aqui não, vou comer lá fora porque a minha sogra está doente. Eu disse, irmão, vamos juntos visitar a sua sogra. Fomos no hospital visitar aquela sogra dele. Na saída, ele disse, espera-me aqui, eu quero entregar essa vasilhame de garrafa porque comprávamos uma Fanta. Eu estando naquela sombra e do lado vendiam pães, vendiam bolos. E acontece, vinha uma senhora com a criança no colo. E aquelas que vendiam bolos
embrulhava nos papéis, segundo o respeito aos que vendem. Então, e ela comprou aquele pedaço de bolo, foi embrulhado num papel, numa capa da mensagem do profeta da era. Ela aproximando-me e tira aquele bolo, entrega ao filho e aquele papel lança e cai perto de mim. Eu olhando e apanhei, eu não sabia de nada, como era escrita na língua portuguesa, e eu no país que não se fala português, revivamento no meu coração. Eu peguei, abri e lá estava escrito: se queira entender melhor, escreva-nos. A palavra, de volta à palavra original. Caixa postal de Goiânia, Goiás, pastor Joaquim Gonçalves Silva. Aquilo do coração. Mas que peguei, eu coloquei no bolso, fui para casa. Quando era no sábado, eu escrevi a carta. Lancei nos correios. Passou 2 meses. Eu esqueci que tinha me escrevido a carta. No 3º mês é que o meu pastor traga: irmão, eu recebi esse recibo. Você escreveu para estrangeiro? Eu falei que não. Não, está aqui o seu nome, dizendo do Brasil. Amados irmãos, eu fui nos correios. Foi a primeira remessa que recebi, falando da mensagem do profeta. Coisa tremenda. Coisa que o mundo nunca pode entender. Deus nas coisas simples, através de um papel pisado, eu hoje estou aqui. Hoje, multidão. Eu gostaria que a igreja lesse comigo, não quero. Pode ler comigo primeiros Romanos. Romanos capítulo 1, do versículo 8. A minha aqui está na língua de Malawi. Romanos capítulo 1, versículo 8. Então pode ler. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos... Louvado seja Deus. Eu não sei pregar. O que eu sei é falar de Jesus. É o único objetivo, amados irmãos, que me leva a vir ter convosco aqui no Brasil. Foi a minha oração, pedindo ao Senhor, desde que Deus fez maravilhas tremendas dessa, tirar-me na denominação, reconhecer a mensagem da era. Por isso, amados, eu quero vos dizer, eu ouvi dizer que a vossa fé está clamando a África inteira. A vossa fé é conhecida em mundo inteiro, a fé da nação brasileira. Nenhuma esperança tínhamos. Por isso foi a minha oração, pedir: Senhor, dê-me a oportunidade de eu ir ter com o povo do Brasil,
O meu objetivo é só vir agradecer, dizer obrigado, Jesus, através dessa descendência. A vinda do pastor Febrônio no ano 90 parecia sonhos. Era Deus conosco. Era Deus ouvindo o nosso clamor. Porque é o mesmo Deus do profeta Moisés que ouviu o clamor do povo no Egito. E assim levantou o profeta Moisés com uma mensagem para que o povo saísse do Egito para a terra da promessa. E assim Deus, ouvindo o nosso clamor, vendo o nosso sofrimento, vendo a nossa condição, ele levanta pastor Febrônio, um homem simples. Ele chegou lá, eu não tinha casa, não éramos nada, como refugiados no país que não é nosso. Ninguém nos considerava, mas pastor Febrônio Neto, quando chegou, ele nos abraçou, ele nos aproximou, ele nos colocou perto de Deus. Eu vivia na casa de barro, coberta de capim. Uma casota entrou, chegou. Quando diz entrou, chegou, é uma casa que não tem quarto. Era nessa casa onde eu vivia, a minha esposa e os 2 filhos. Pastor Febrônio chegou naquela casa. Ele disse, eu quero ver a sua casa. Eu disse, pastor, é aqui onde eu fico. Ele chegou lá, tinha uma pedra do lado. O pastor ficou lá, começou a olhar para mim e começou a chorar. Começou a chorar, começou a chorar. E nesse dia seguinte, ele disse, irmão, vamos à procura de uma casa que dá para você ficar. No dia seguinte, passamos na cidade e achamos uma casa de 6 quartos, a casa bem pintada e com 6 quartos, água e luz, tudo. Pastor Febrônio pagou para 10 meses de uma vez aluguel. Por isso, é um objetivo grande de eu vir ter. E a partir do ano 95, quando o pastor saiu da África, nunca mais encontramos. E eu tive desejo do coração, onde está o nosso Pai? Onde está o nosso profeta? Que nos iluminou desta verdade da mensagem? Nunca lhe vi. Tínhamos perdido todo o contato, nem telefone, nem endereço não tínhamos. Mas eu sempre fui falando de Jesus através da sua pessoa, pastor Febrônio Neto. Por isso, amados irmãos, hoje vamos terminar por aqui. Falando a nossa situação, pastor Febrônio deixava-nos tão vazio, não éramos nada. Mas ele veio, ele semeou. Aquilo que ele semeou, aquilo e hoje cresceu. Já somos milhares e milhares, homens de Deus, pastores, semente que o pastor Febrônio semeou. Milhares de vocês vão ver fotografias da igreja de Malawi, fora das congregações do nosso campo. O Senhor é conosco. Embora que passamos numa situação tão dura, porque o que nos mata lá, primeira coisa é fome, falta de água. As irmãs andam distância 20 quilômetros para conseguir uma botija de 20 litros de água. Problema porque não chove. Quando chove uma vez, parou, nunca mais chove. E continuamos na miséria. Mas, embora que passamos nessa situação, falta de comida, falta de água,
mas coisa que nos agrada, coisa que nos fortifica, é que nós somos filhos de Deus. Única coisa. A palavra de Deus aqui, vede quão grande amor ser nos de Deus. Embora que o mundo não nos conheça, embora que os católicos não nos conheçam, embora que as denominações não nos reconheçam, mas nós somos filhos de Deus. Quando eu cheguei na casa do pastor Daniel, estou terminando já. O pastor Daniel disse que, irmão, senta aqui na sofá. Eu sentei ali, disse que a irmã está preparando alguma coisa. Eu sentado ali, mas o cheiro que vinha da cozinha, o cheiro que vinha da cozinha, eu comecei a me mexer, porque aqui, meu Deus, vou comer coisa boa. Eu não fui ver o que estava preparando a irmã, não. Mas pelo cheiro que vinha da cozinha, eu já estive seguro. Isto é, segundo a palavra, embora que nós soubemos que glória teremos, mas pelo cheiro da palavra, glória a Deus. Pelo cheiro da mensagem, eu creio que seremos semelhantes a Ele na sua glória. Sem dúvida. Embora que não vimos, mas pelo cheiro da palavra, eu creio que seremos semelhantes a Ele na sua glória. Com esta palavra, quero agradecer muito pela oportunidade. Eu sou um devoto nessa caminhada. Seja dura, mas a vitória é nossa. Pelo sangue e o poder do Espírito Santo de Deus. Conte conosco, amados irmãos. Somos uma família. Deus vos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade.